Bem, pessoal, vamos falar agora sobre os gatilhos para ansiedade. Muita gente, eu fiz alguns vídeos aqui falando um pouquinho de ansiedade, né? Que obviamente é uma doença que o psiquiatra lida muito mais, mas claramente, né, todo médico vai lidar com pacientes com quadro de transtorno de ansiedade. Pra vocês terem ideia, na população brasileira, quase 10% das pessoas, né, tem transtorno de ansiedade. A OMS até tem vocês botarem no Google, vocês vão achar uma lista de países que tem maior número, né, de transtorno de ansiedade, e o Brasil lidera essa lista, né? Então, realmente, a ansiedade é um problema muito comum. E, obviamente, eu, por ser neurocirurgião, lido com pacientes com doenças, com diagnósticos de doenças graves, né? E também isso acaba sendo gatilhos importantes na sua ansiedade. Então, vamos falar desses gatilhos para vocês entenderem direitinho quais são eles, né? Quais são os mais relevantes e como você identificar, né? De maneira geral, o gatilho seria uma forma que o seu corpo vai te proteger. Vou dar exemplo para você. Por exemplo, vamos supor que um estresse que você está passando no trabalho, sua vida, ou uma briga que você teve, aquilo foi um gatilho para você ter um quadro de crise, né? De ansiedade, crise de pânico, alguma coisa desse tipo, né? Teoricamente, isso seria o quê? Uma forma de proteger você para você não estar naquela situação. Então, a lógica dos gatilhos é justamente isso. É uma situação estressante que aquilo, se continuasse, poderia desencadear um problema em você mais sério. A lógica seria isso, né? Obviamente, a gente sabe que vira e mexe pessoas têm doença, como o caso de transtorno de ansiedade, que esses gatilhos acontecem, às vezes, em situações que seriam situações habituais, que não eram para acontecer, e a pessoa acaba tendo crise de ansiedade, crise de pânico, que acaba prejudicando muito ela, né? Vou dar exemplo para você. Por exemplo, você vai a um ambiente que tem muita gente. Um metrô, um ônibus, né, um avião, né, e aquilo é um gatilho e você tem um quadro que você às vezes perde até o controle sobre você, se sente mal, sente dor no peito, né, suadeira, tudo isso. Teoricamente, né, por alguma situação da sua vida que você viveu nesses ambientes, né, ou um quadro mesmo de ansiedade que você tem, esses gatilhos eles ficam mais evidentes, né. Primeira coisa para você entender é que não existe gatilhos gerais, não tem lista de gatilhos que algum médico vai dizer tal e tal coisa é gatilho. Não. Existem, obviamente, padrões que a gente percebe, né? Eu dei um exemplo, né? Em ambientes com muita gente, é comum ser gatilho para muita gente, né? A questão, muitos pacientes vivem situações, às vezes, tóxicas, né? Brigas, né? O ambiente de trabalho tóxico, ir por trabalho pode ser um gatilho também. Então, você percebe que os gatilhos, eles variam de pessoa para pessoa. Normalmente é relacionado à vida daquela pessoa, né? O estresse que ela já passou, né, os problemas que ela já teve, então é muito individual. Normalmente, quem vai acompanhar, quem vai fazer o melhor trabalho com isso tal, são os psicólogos, né? O psicólogo, de um modo geral, vai te ajudar a identificar os gatilhos, vai te ajudar a criar estratégias para você vencer aqueles gatilhos. Normalmente, junto com o psiquiatra, que muitas vezes precisa lançar mão de medicações para ajudar você a vencer esses momentos, né? E às vezes até algumas medicações são dadas em situações de maior estresse, tudo isso para você conseguir vencer aquela situação, né? Eu já fiz vídeo aqui falando sobre beta-bloqueador, né? Remédios são usados para transtorno de ansiedade, uma série de possibilidades que a gente tem que utilizar e medicações que a gente tem que utilizar, entendeu? Então os gatilhos são esses. Quais são eles, né? Falei para vocês os mais comuns que a gente vê, né? A questão de ambiente público, né? Pessoa que vai passar por um momento, uma apresentação, uma situação que ela vai estar exposta, a atenção das pessoas vai estar voltada para ela, né? Muitas vezes situação de trabalho, pessoas que têm aqueles trabalhos muito estressantes, às vezes ambientes tóxicos, tudo isso, né? Relações familiares acabam sendo gatilhos muito importantes, né? Então, às vezes a pessoa tem uma relação muito ruim com o pai, com o marido, tudo isso. A presença daquela pessoa, né? Uma situação, uma conversa pode ser um gatilho relevante, né? Muita gente tem situações específicas, né? Às vezes meio de transporte, né? Um carro, tem gente que tem gatilho dirigindo, né? Engarrafamento, tem gente que tem gatilho em avião, né? Então, você percebe que, assim, são várias situações que eles podem predispor você. O ideal é você identificar quais são eles, evitar e também, muitas vezes até com a ajuda do psicólogo, criar estratégia para vencer, porque muitas vezes são gatilhos que são da vida, não tem jeito, você vai ter que conviver com aquilo, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.